Muito boa tarde, Hit Sports no ar. Hoje é quarta-feira, Campeonato Brasileiro, mas hoje o assunto aqui é alvinegro, né, Xene? Boa tarde. Boa tarde, Volta. Olha, vou falar uma coisa pra você. Palmeirense, tome cuidado hoje com o Botafogo, porque o Palmeiras, quando você pensa que vai ganhar, perde. O Corinthians, quando você pensa que vai empatar, perde, porque vai dar Cruzeiro hoje. E vamos falar também de vôlei, tem vôlei hoje. E um convidado de fino garbo, Rogério Voltan. Especial, porque nós antecipamos. Faz de conta que hoje é dia 13 de outubro. É verdade, é verdade. Olha, mas é 8, senão o pessoal vai pensar que é 13 mesmo. Os corintianos mais antigos, mais de 40 anos, vão falar que o gol mais importante foi feito por ele. Em 1977, nada de Emerson Sheik, Guerreiro, nada. O gol mais importante do Corinthians foi em 13 de outubro de 1997, feito por esse moço aqui, ó. 77. Basílio. 77. Eu vou levantar aqui para completar 77. o Basílio. 77. É uma pessoa que a gente gosta muito aqui no Hit Sports, já participou diversas vezes. E o importante do Basílio, que é um grande comentarista, também está lá na Rádio Estadão, é que ele é o Basílio sempre. Quando ele jogava bola, quando ele terminou, agora que ele está comentando. É o mesmo Basílio. Diferente de um monte de boleiro aí que começa a fazer um golzinho, outro mete um foninho, uma chuteirinha e olha de canto pra você. Não tem essa com o Basílio não, viu, Basílio? Parabéns por sua postura, um exemplo para todos os atletas. Não, eu que agradeço, né? Porque, veja bem, a partir do momento que a gente é reconhecido pelas pessoas, né? Nós temos sempre que agradecer, principalmente porque nós somos o que somos graças a eles, né? Por esse reconhecimento. Não adianta nada. Infelizmente, a geração de hoje, ela é totalmente diferente. Hoje tem assessor, tem empresário, aí você chama para dar uma entrevista. Não, agora o meu atleta não pode. E às vezes o atleta não é nem sabedor disso, né? Porque geralmente o jogador, ele vem de uma classe muito média, muito humilde, né? Então ele tem esse acesso, mas infelizmente aquelas pessoas que o cercam não deixam ele ter essa humildade que é nato dos próprios jogadores. Você é de uma época ainda, né, Basílio, que a gente falava assim, vamos... O pessoal hoje em dia fala assim, após o jogo, você vai fazer vestiário, vai entrevistar o jogador no vestiário nada. Você fica aí naquela tal da zona mista. Na sua época, sim. Era no chuveiro, né? Era no chuveiro. O pessoal tomando banho, entrevistando vocês, né? Não, e não era só questão de ser no chuveiro, né? Quando você falava, preciso fazer uma matéria contigo, não tinha problema nenhum. Esperar ter todos os repórteres, depois você fazia sozinho, sem problema nenhum. Ou fazia na sua casa, as pessoas ligavam, fazia na sua casa. Eu acho que havia uma aproximação muito maior, né? Essa identidade era tão boa que até hoje eu tenho esse relacionamento justamente com aquele pessoal que era da minha geração. Então, por isso que a gente procura tratá-los da maior maneira possível, com simplicidade, porque são da minha geração, porque são pessoas simples também. E se você está jogando bola em escolinha, seja do Corinthians ou não, procura saber quem foi o Basílio, quem foi Zé Maria, quem foi Amaral. E como disse o Voltan, e eu concordo com ele, muitos amigos corintianos falam o gol mais importante da história do Corinthians, e para muitos até o título, foi de 77. Foi uma coisa absurda que nunca mais vai existir no futebol corintiano ou no futebol brasileiro. O Guerreiro fez um gol importante, o Sheik contra o Boca, um gol importantíssimo. Mas era a época do futebol romântico, do rádio romântico, onde o jornalismo era romântico, que não vai voltar mais. E o Basílio é a história viva disso. Por isso que nós antecipamos, que eu falei para ele aqui até fora do ar. Dia 13 de outubro ninguém vai achar o Basílio. Vai ser a coisa mais difícil do mundo. Então vamos antecipar o dia 13 para o dia 8, para relembrar uma história maravilhosa que foi aquele Morumbi lotado. O torcedor da Ponte fica meio chateado com o Basílio, mas ainda o trata com muito carinho. Da Portuguesa ama o Basílio, que, olha, tá na história do Corinthians. Todas as homenagens já foram feitas. Você tá lá no Memorial do Corinthians? Tô no Memorial do Corinthians, trabalho no Cultural, onde eu administro os Master, né, os ex-jogadores, onde o clube hoje toma conta dos Master, né, e eu praticamente o assessoro. E toda essa verba que é revertida para os Master, eles dividem entre eles próprios. Que legal, iniciativa. Legal. Vamos ver alguns momentos de 1977, do jogo, tá aí. Esse foi o terceiro jogo, né? Vocês ganharam uma, perderam a outra, e aí teve o terceiro jogo. A primeira foi aquele gol de cara do Palhinha, né? No segundo nós saímos na frente com o gol do Vaguinho, depois eles viraram para 2-1. E esse daí é o final praticamente, né? Apesar que esse resultado, olha, primeira jogada, olha a defesa que o Carlos faz, né? Carlão Ganso. Agora é uma outra jogada minha, que eu bato cruzado e o Carlão vai lá no cantinho e consegue tirar.
Tem uma outra que o Geraldão pega de meia a puxeta, ele também faz uma excelente jogada e o Carlos aparece. Quer dizer, o jogo em si não era para ser 1-0. Eu acho que 3-0, 2-0 seria o resultado normal. Mas tinha o Carlão, né? Que o Carlão estava num momento muito bom. E não teria... Esse foi o seu gol, né? Você quer, antes de perguntar, fala do gol, Basílio, predestinado, na hora certa. Olha, eu me vejo como uma pessoa escolhida, né? Porque se você for observar, é uma falta lateral do lado direito, o resvalo de cabeça, ó. Ela sobra com o Varguinho, que chuta na trave. Ela volta, o Vladimir vai cabecear, o Oscar aparece na frente dele. Aí quando ela vem pra mim, só ir pra galera. É igual no final de Copa do Mundo, né, Voltan? Quando o jogador faz o gol, é um predestinado. Não, e outra, né? É um gol chorado. Demorou 23 anos para sair um gol dessa forma e tinha que ser assim, né, Basílio? E se tratando do Corinthians, né, eu quando cheguei, o roupeiro e os massagistas falaram, aqui tudo é difícil, vai se preparando. E ela foi mesmo, né? Para nós conquistarmos essa nossa passagem, né? Nós viemos de um resultado adverso em pleno Morumbi. E de repente nós começamos a fazer os jogos fora, começamos a ganhar tudo. E o São Paulo, que tinha 8 pontos na nossa frente, começou a tropeçar. Aí no confronto direto, o São Paulo jogava pelo empate. Aí o Geraldão, que sempre foi o carrasco de São Paulo, fez o gol que praticamente nos levou à final contra a Ponte Preta. Basílio, o campeonato, vamos falar aqui, porque foi um campeonato paulista, viu, gente? Não era campeonato brasileiro, final de Libertadores, não, era campeonato paulista. Tinha mais de 100 mil pessoas no Morumbi, que até então era, sim, a casa do Corinthians, era do São Paulo, e o Corinthians sempre jogou lá, até brigar e jogar lá no Pacaembu e ter o seu lindo estádio hoje. Como que você vê o Campeonato Paulista hoje? Porque naquela época dava para você fazer um grande Campeonato Paulista, um grande Campeonato Brasileiro, e hoje é um campeonato minguado, é um campeonato difícil até, porque ele atrapalha o calendário do futebol. Como que você vê o Campeonato Paulista e o estadual de uma forma geral? Estou falando do Paulista, que é o que a gente está falando desse gol maravilhoso que você fez. Eu concordo com você em todos os estados, né? Ele passou a ser relegado não ao segundo plano, a terceiro plano. Porque você faz uma preparação, logicamente, para uma Libertadores, faz uma preparação também para o Campeonato Brasileiro, que começa logo a seguir também, né? Ele foi deixado, mas a gente sabe que é o grande glamour, principalmente na minha geração, onde todos os jogadores do Brasil gostavam de vir disputar o Campeonato Paulista, que era um dos campeonatos mais disputados. E, de repente, agora mudou-se os conceitos, né? Houve uma evolução, hoje o charme maior é a Libertadores, da Libertadores, logicamente, para atingir o Mundial. Naquela época ninguém sabia o que significava Libertadores. Né? Olha, o Corinthians classificou e foi em 76, e em 77, quando foi disputar, o Brandão não via a hora de terminar aquele campeonato, que não era dado como de interesse do clube e depois da própria comissão técnica. O que existia mesmo era uma preparação para o Campeonato Paulista. E agora, hoje não, reverteu totalmente. Hoje é uma preparação, logicamente, para você disputar uma Libertadores e até a seletiva, que ninguém quer que depois que existiu um Tolima na vida do Corinthians, todo mundo fica preocupado. Eu tenho um amigo que ele torce tanto pro Corinthians não ficar na pré-Libertadores, mas ele torce tanto que eu não sei, não, eu acho que vai ficar na pré-Libertadores. E só para lembrar aqui, né, do Campeonato Paulista de 77, foi uma coisa maravilhosa. Agora em 2015... Campeonato Paulista, todos os regionais começam em fevereiro. Calendário do futebol brasileiro em 2015 começa em fevereiro. Claro que tem a Copa São Paulo, mas já começa a jogar lá para frente. Isso é um pedido dos jogadores do Bom Senso Futebol Clube. Você está falando do Campeonato Campeonato Paulista que revelava jogadores, né? Se a gente for falar, todos os jogadores foram revelados aí pelos times do interior. Você pegar hoje o Campeonato Paulista, os times do interior têm uma dificuldade tremenda. Virou tudo barriga de aluguel, né? Então, se você pegar os jogadores hoje, que está, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, até do Xene aqui, o Capivariano, eles não têm sonho de jogar no Corinthians. Eles quer sair do Capivariano e já jogar lá na Europa. Não é isso. Você acertou na mosca, mas a mentalidade do garoto, hoje nas equipes de base, fica uma briga porque a família fica apertando o empresário. Não é para jogar num Corinthians, num Palmeiras, no Santos,
com São Paulo. Eles querem que vá direto para a Europa, sem eles ainda apresentarem alguma coisa naquilo que a vitrine está proporcionando, que seriam os times grandes. Ô Basílio, sua opinião como comentarista, quem quiser acompanhar o Basílio, ele está lá na Rádio Estadão também, grandemente com o Veloso, com o Zete, com o meu amigo Weber Lima, que secou a Portuguesa ontem lá no Canindé. A FIFA está proibindo agora aquela pizza que a gente fala, porcentagem, se não for do clube, não vai poder mais. Ainda vai ter um tempo para se adaptar à lei. Ou seja, empresário não vai poder ter mais espaço, ou empresa não vai poder ter mais direito federativo do jogador. Qual que é a sua opinião disso pro futebol brasileiro? Bom, primeiro que começou, né, as pessoas confundindo da Lei Pelé. A Lei Pelé ela é uma lei que, se tivessem levado a sério, seria bom para o atleta e seria bom para o clube. Mas aí confundiram. Então eles deixaram de ser escravo do clube para ser escravo hoje dos empresários. É a única mudança que teve. Agora, em relação a isso, você imagina quais dificuldades que os clubes não vão ter. Eu acho que vai piorar. Porque vai piorar, porque a partir do momento que o cara for investir e ele não tiver retorno, ele vai deixar. É diferente do que é na Europa, né? Na Europa, eles compram as ações dos clubes e aí eles praticamente podem estar administrando a vida do clube e da própria carreira dos atletas também, né? Aqui vai ser diferente. Eu acho que a dificuldade vai aumentar muito mais em termos de Brasil. Agora, se pegar, por exemplo, os times Botafogo está com problema, Palmeiras está com problema, você acha que é má administração ou o valor que hoje é pago para o futebol tem que ser reajustado de uma forma de que senão os clubes vão quebrar, que já estão quebrados, né? A gente vem comentando sobre isso, é igual você falar de calendário, né, brasileiro. É você falar também a respeito dos dirigentes. Se você for observar, de 10 anos para cá, os clubes estão tudo praticamente falidos, né? Mas você pode observar que ninguém quer largar esse osso, né? Todo mundo quer ter uma boquinha para poder administrar. Eu acho que vai ficar cada vez pior, porque você vê ter um exemplo, como você citou, o Palmeiras. Querendo ou não, é o presidente com a família dele que praticamente está bancando tudo aquilo lá, que a gente sabe que os jogadores, quando você pergunta, não, está o direito de imagem em dia, o salário está em dia, mas é a dificuldade que os clubes vão ter que enfrentar por má administração. Deixa eu só mudar de assunto aqui com o Basílio. Já tem gente mandando mensagem, parabenizando o Basílio, querendo dar beijo no Basílio. Quero mandar um abraço pro Vitor Guedes, que esteve aqui, que é da Agora São Paulo. A história é verdade. Ele é tão corintiano, mas tão corintiano. Como que chama o filho do Vitor Guedes? É Basílio, né? Eu tive a oportunidade de gravar com ele. Quem que batizou o Basílio? Fui eu, tive lá. Tá vendo? Um abraço pra ele. Esse é fanático. É uma pessoa maravilhosa, ele, a família dele, né? O pessoal só brinca que ele só tem um defeito, mas aí são pontos de vista diferente. Eu vou com uma nota do vôlei aqui, também já vou com um recado aqui, a gente vai continuar com o Basílio. A seleção feminina de vôlei está estreando na terceira fase do Mundial na Itália. O Brasil está jogando neste momento contra a China. Tá no primeiro set. Daqui a pouco a gente dá a parcial do jogo. 9 jogos sem perder. Então as meninas estão muito bem no Mundial lá da Itália. Voltando. Vamos ver. Voltando com o Hit Sports, está o Basílio, o homem de 77, corintiano, luso também, um pouco luso. Daqui a pouco nós vamos voltar a bater um papo com o Basílio. Quero lembrar aqui que o vôlei, as meninas estão jogando o primeiro set contra a China, campeonato mundial na Itália, está vencendo 19-14, 19-15 agora, já fez um ponto lá a China. O Brasil tem tudo para fechar o primeiro set. Agora, eu fico preocupado quando ele vai lá, que a coisa não anda. Rogério Voltan foi lá no Palmeiras, tomou um cafezinho, deu uma olhada. O Praça está voltando hoje e o Rogério Voltan traz a matéria do Palmeiras. Vencer e ficar mais longe do rebaixamento. Esse é o principal objetivo do técnico Dorival Júnior contra o Botafogo na noite desta quarta-feira. O duelo é decisivo para o Verdão, que é o 15º colocado, e também para o time carioca, esse sim na zona da degola, na 19ª colocação. É um jogo-chave, é um momento do campeonato que nós temos que tomar uma decisão.
Eu vejo por esse lado, então por isso o tamanho e importância para uma partida como essa. Eu espero um jogo muito complicado, muito difícil, já alertei a equipe e venho alertando ao longo da semana para aquilo que representa a partida de amanhã, e eu não tenho dúvidas que o Palmeiras vai ter que se preparar muito para que saiamos de lá com um bom resultado. Sem ganhar 3 partidas seguidas desde o início do ano, o Palmeiras luta para engatar uma sequência boa. E para tentar essa vitória, o treinador terá uma novidade muito esperada pela torcida. E depois de 5 meses fora dos gramados, Fernando Praz volta a ser relacionado para uma partida. Ele está recuperado de uma contusão no cotovelo. Ele se machucou contra o Flamengo na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fernando entra, joga. Por isso que eu acho que é muito importante a volta do Fernando nesse sentido, nesse contexto todo, porque ele tem uma liderança natural dele, o grupo sente uma confiança muito grande com a presença dele. Eu acho que esse já é um fato muito importante. Tecnicamente, agora vamos dar aí esse tempo para que ele realmente se encontre o mais rápido possível e possa desenvolver o seu melhor. A equipe que enfrenta o time carioca é praticamente a mesma que venceu a Chapecoense. A única mudança será no ataque. Cristaldo vai entrar no lugar do contundido Diogo. E olha, Shane, o Fernando Praz, claro, ele está com um problema no cotovelo, está recuperado, mas ele vai atuar agora com uma proteção. É igual a proteção utilizada pelos skatistas. Tomara que não sinta tanta dor, né? Porque qualquer contusão complica. Basílio, vamos falar aqui rapidinho do Corinthians com o Basílio. O tempo tá acabando aqui. O Corinthians joga hoje, já treinou, tem desfalque do Elias, tem desfalque do Guerreiro, vai jogar só contra o líder, que tem 9 pontos de vantagem lá no Mineirão. O que você acha que vai dar nesse jogo hoje? O Corinthians, pelo que eu ouvi lá, parece que até empate é bom, mas o Corinthians ele é dessa forma. Quando você pensa que ele vai sofrer uma pressão, chega lá, ele coloca, né, e pega o resultado positivo. Eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar lá hoje. Pode até colocar as imagens do treino. Você acha que ganha hoje? Eu acho que ganha. Tem o Gil também, viu, gente? O Gil tá lá com a seleção, Elias. Brasileira. Aí o meio de campo vai ter Guilherme Andrade, que tá faltando volante ali, né? O Ralf tá se recuperando de um problema no joelho. Guerreiro tá lá com a seleção peruana, então deve entrar o Felipe na zaga, o Bruno Henrique no meio e o Romero, que segundo o Rogério Voltan é o Tevez do Paraguai, lá no ataque. Ele lembra um pouco o Tevez, assim, na aparência só, né? Só na aparência, porque na bola, pelo amor de Deus, é uma diferença muito grande. É enorme. Ô, Shane, deixa só alguns recados aqui que o pessoal tá mandando. Ó, o Basílio, você merece uma estátua lá no Parque São Jorge. Mas em lugar coberto, por favor. O Carlos lá, o Carlos de Rio Claro, em São Paulo. Tem outro aqui, ó, o Patrick da Zona Norte. O Basílio ainda joga futebol nos finais de semana? Não jogo não, eu só administro os massas, né? Obrigado pelas perguntas, obrigado pelo carinho dessas pessoas. Agora, rapidamente, tem uma aqui, ó, Dário Alves Lima, opinólogo da Luz, acordou o Douglas ontem, a Portuguesa ontem, que infelizmente perdeu por 1-0 e vai para a Série C. Que coisa a Lusa, né, Basílio? Você começou lá, né? Eu comecei, mas eu peguei uma geração vitoriosa, né? Não é essa Portuguesa que nós estamos podendo ver hoje, parece que cada rodada que tem é aquele time que corre na esteira, né? Não sai do lugar, sempre correndo, sempre tendo uma visão de uma luz no fundo do túnel, mas nunca chegam próximo dessa luz. E está tendo a grande chance, principalmente jogando dentro de São Paulo. Tinha que se impor de uma maneira totalmente diferente e isso que preocupa praticamente os torcedores e os próprios dirigentes. Agora, sendo hipnólogo, o que você achou dessa história? Contratar um hipnólogo? Gente, é um profissional, de repente é a longo prazo. De repente vai conseguir tirar o time da Série C ou D, porque se for a longo prazo vai ser isso. E aí acordou o Douglas, olha só, o efeito foi reverso. Você já tinha ouvido falar disso no futebol? Eu confesso que não tinha. Não, eu sou da geração que até temos como exemplo o São Paulo, né? Que contratou um psicólogo para trabalhar com Toinho e Serginho Chulapa. Você imagina o que não fez? Serginho que pôs o... Eles foram basicamente o psicólogo do psicólogo, né? A gente fala do Luiz Fabiano, mas o Serginho... O Luiz Fabiano é 10% do que era o Serginho, não é não? Nossa, é meu compadre. Ele deve estar até nos assistindo agora, mas ele é totalmente diferenciado. Já tentei trazer né? o homem aqui umas 300 vezes, mas é complicado. Ele marca com firmeza e falta com certeza. Então é complicado. Teve o livro é o novo Tim Maia do futebol. Quero mandar um abraço pro Otacílio. O Otacílio tá vindo a gente lá em Angatuba, tá mandando um abraço pro Basílio.
Basílio, para Obrigado, Rosana, outro aí. para o Anderson Fininho, que diz que pensou em ser corintiano, ele é vascaíno, mas pensou em ser corintiano por causa de você. Por causa de você. Pô, obrigado, tinha que aproveitar a chance, né? Verdade. De lá pra cá as coisas se transformaram, né? Foram vários títulos, né? Em Tá vendo tudo só? quanto é setor. Vambora, então. Basílio, obrigado pela participação aqui. A casa Já? está aberta, Pô, É muito infelizmente. rápido, tem que fazer um longa-metragem com o Basílio É aqui. nada, eu que agradeço por esse convite, obrigado por estar voltando novamente nessa casa aqui. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigado mais uma vez, Basílio, que reforço está na Rádio Estadão. Digita lá nos aplicativos. Hoje à noite você vai trabalhar no jogo do Hoje é Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro e Corinthians. Tá eu, Zete, a Ana Paula, Weber, Lima, né? Toda a E equipe de lá. domingo a gente faz o programa 424 também aí, pela TVA, eu, Gilberto Sorriso. Só gente boa. E outro. Mas é gostoso, né? Prazeroso. Obrigado mais uma vez. A gente vai embora com Rede Esportes. Amanhã estamos de volta com mais esportes a partir do meio-dia e meia. Tchau, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau. O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil.